Bom dia, boa noite, comunidade Salvando Patinhas. De qual cidade você está nos assistindo? Conta pra gente nos comentários. E já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nada. Estamos na reta final para os 300 inscritos e sua ajuda faz toda a diferença. Preparem-se para uma história que vai testar os limites da sua emoção, uma narrativa sobre lealdade, abandono e a incrível força do amor. Hoje, vamos mergulhar em um conto que nos lembra que mesmo nos cantos mais sombrios, a esperança pode surgir das patinhas mais improváveis. Conta nos comentários de onde você está assistindo e aproveita para deixar seu like. Conta nos comentários de onde você está assistindo e aproveita para deixar seu like. Em um mundo onde o brilho do sucesso e a opulência muitas vezes ofuscam as sombras mais profundas, há histórias que ecoam com a força de um grito silenciado. Histórias que nos forçam a olhar para além do verniz, para a verdade crua que se esconde nos cantos mais inesperados. Esta é uma dessas histórias, um conto de compaixão e traição, de redenção e de um amor inabalável que desafiou a escuridão. Era uma manhã de sábado, daquelas que prometem um dia ensolarado e preguiçoso na vibrante metrópole de São Paulo. O sol, ainda tímido, espreitava por entre os arranha-céus imponentes, pintando de dourado as fachadas de vidro e as imensas janelas que adornavam o topo de um dos edifícios mais exclusivos da cidade. Na cobertura mais suntuosa, o silêncio era quase palpável, um luxo por si só, quebrado apenas pelo leve tilintar dos talheres na mesa de café da manhã. Ali, no topo do mundo, vivia o Dr. Otávio, um empresário famoso, filantropo reverenciado, cujo nome era sinônimo de poder e generosidade. Sua vida parecia a personificação de um sonho, um conto de fadas moderno, onde tudo era perfeito. Mas, como em toda fábula, havia um segredo, uma rachadura invisível sob a superfície polida. Léo, seu filho de apenas 10 anos, era um garoto de olhos curiosos e alma sensível, uma flor delicada em meio à rigidez do ambiente. Naquele dia, ele se sentava à mesa de mármore polido, observando o pai folhear o jornal com uma seriedade habitual, enquanto sua mãe, elegantemente vestida, dava instruções silenciosas à empregada. O aroma de café fresco e croissants recém-assados preenchia a cozinha gourmet, mas para Léo algo parecia fora do lugar. Havia uma nota dissonante no ar, um pressentimento que o impedia de desfrutar plenamente daquele luxo matinal. Seus instintos infantis, ainda puros e não corrompidos pela sofisticação do mundo adulto, captavam uma frequência de dor que os outros pareciam ignorar. De repente, um som, um lamento abafado, quase imperceptível, que parecia vir de algum lugar distante, mas que Léo, com sua audição aguçada e sensibilidade infantil, captou imediatamente. Ele franziu a testa, os olhos fixos em um ponto invisível além da janela panorâmica, como se tentasse decifrar um enigma. O doutor Otávio, imerso em suas notícias e preocupações de negócios, não pareceu notar. A mãe, absorta em sua lista de afazeres, também não. Mas para Léo, o som era real, um sussurro de dor que se infiltrava no silêncio da manhã, uma mancha na perfeição cuidadosamente construída. Ele tentou ignorar, atribuindo-o ao vento forte que chicoteava as torres da cidade ou a algum barulho da cidade que conseguia furar a blindagem acústica da cobertura. Mas o lamento veio novamente, mais forte desta vez, carregado de uma angústia inconfundível. Era um som que Léo conhecia bem, um choro que partia o coração, uma súplica silenciosa que se recusava a ser ignorada. Era o som de um animal, e vinha do terraço privativo, um espaço que o pai raramente permitia que ele acessasse sozinho. Com uma desculpa apressada sobre ir buscar um brinquedo, Léo deslizou da cadeira, seus pequenos pés descalços mal fazendo barulho no piso frio de mármore. Seu coração batia acelerado, uma mistura de medo e uma estranha determinação.
Ele sabia que algo não estava certo. O terraço era um lugar que raramente frequentavam, um espaço vasto e impessoal, muitas vezes usado para eventos sociais do pai, mas nunca para momentos de lazer da família. Havia algo de proibido, de intocado, naquele espaço que se estendia além das portas de vidro. Um mistério que agora o chamava com urgência. À medida que se aproximava da porta deslizante que dava para o terraço, o som se intensificava, transformando-se de um lamento em um gemido quase sufocado, entrecortado por respirações pesadas e irregulares. Um cheiro peculiar, metálico e azedo, começou a invadir suas narinas, um odor que não combinava em nada com a limpeza impecável do apartamento. Léo hesitou por um instante, o medo apertando sua garganta, mas a curiosidade e a compaixão foram mais fortes. A imagem mental do que poderia estar por trás daquela porta o impulsionava. Ele abriu a porta com cuidado, o ranger suave do metal parecendo um trovão no silêncio que se seguiu. O sol da manhã banhava o terraço, revelando um jardim vertical impecável e uma vista deslumbrante da cidade. Mas os olhos de Léo não se fixaram na paisagem. Eles foram imediatamente atraídos para um canto sombrio, atrás de um conjunto de vasos grandes de plantas ornamentais, onde a luz do sol lutava para penetrar. Ali, encolhido e quase invisível, estava a fonte daquele som agonizante. Era Zeus, o pastor alemão do pai. Zeus, que Léo mal via, mantido em um canil luxuoso, mas isolado, como se fosse um adereço caro. Mas o que Léo viu não era um adereço, e sim uma criatura em sofrimento indizível. O cachorro estava deitado, imóvel, com o pelo antes brilhante agora emaranhado e sujo, e um filete de sangue escuro escorrendo de sua pata traseira, formando uma pequena poça no mármore. Seus olhos, antes cheios de vida, estavam opacos, e um gemido fraco escapou de sua garganta enquanto ele tentava, em vão, levantar a cabeça. Era uma visão chocante, um quadro de negligência e dor que contrastava brutalmente com o cenário de riqueza e perfeição. O que havia acontecido com Zeus e por que ninguém mais parecia se importar com a agonia silenciosa daquele animal? O silêncio da casa, antes um luxo, agora parecia cúmplice de um segredo sombrio e cruel. A visão de Zeus ferido congelou Léo no lugar. O choque percorreu seu pequeno corpo, paralisando-o por um instante. Seus olhos infantis, acostumados à beleza e à ordem meticulosa do lar, agora testemunhavam uma brutalidade que não compreendia. A poça de sangue no mármore polido parecia gritar em meio ao silêncio. Um tremor incontrolável o atingiu, mas não era apenas de medo, era de uma dor profunda. Uma empatia visceral pela criatura indefesa à sua frente. Ele se ajoelhou lentamente, ignorando o frio do chão, e estendeu uma mão trêmula em direção ao focinho do animal. «Zeus!» sussurrou, a voz embargada. O pastor alemão, com um esforço visível, abriu ligeiramente os olhos, que eram como janelas para um abismo de sofrimento. Não havia mais o brilho altivo de um cão de raça. Apenas uma resignação dolorosa, uma súplica silenciosa por alívio. O pelo, antes impecável, estava emaranhado com nós e sujeira incrustada que sugeriam dias, talvez semanas de abandono. A pata traseira, inchada e com a pele lacerada, exibia um ferimento profundo, de onde o sangue continuava a escorrer em um ritmo lento, mas constante. Havia também arranhões e marcas de sujeira em outras partes do corpo, como se ele tivesse sido arrastado ou caído de alguma altura. O cheiro metálico e nauseante do sangue misturava-se a um odor azedo e de abandono, que Léo nunca imaginou associar ao seu lar. O coração de Léo se apertou com uma força insuportável. Ele sabia que Zeus não estava apenas ferido. Ele estava definhando, abandonado à própria sorte, naquele terraço que era, para o pai, apenas um símbolo de status, e não um lar para um ser vivo. Em sua memória, flashes de conversas passadas ressoavam.
o pai se queixando do latido de Zeus, da sujeira que o animal fazia, da inconveniência de ter um cão tão grande. O doutor Otávio, o filantropo de fachada, o homem que doava milhões para causas humanitárias, mantinha seu próprio cachorro em um cativeiro de negligência e dor. A ficha caiu para Léo. Aquele sofrimento não era um acidente. Era o resultado de uma crueldade deliberada, de um abandono calculado. Léo, sem pensar duas vezes, rasgou um pedaço da barra de sua própria camiseta, o tecido macio parecendo insignificante diante da gravidade do ferimento de Zeus. Com as mãos pequenas e trêmulas, ele tentou estancar o sangramento, aplicando uma pressão gentil, mas firme, sobre a ferida. Zeus soltou um gemido fraco, mas não tentou se afastar, como se sentisse a pureza da intenção do garoto. Léo murmurou palavras de consolo, promessas de ajuda que ele, no fundo, não sabia como cumprir. Ele era apenas uma criança, sem recursos, sem voz, diante da autoridade inquestionável de seu pai. A vastidão do terraço, antes um símbolo de liberdade, agora parecia uma prisão para Zeus. E, paradoxalmente, para o próprio Léo, que se sentia encurralado pela situação. Ele olhou ao redor, desesperado por algo que pudesse ajudar. Uma tigela vazia e suja, virada de lado, jazia perto de Zeus, sem água ou comida. A constatação de que o cachorro estava ali há tempo suficiente para esvaziar a tigela e ainda assim não ter sido reabastecido, acendeu uma chama de indignação no peito de Léo. Seus pais, os adultos, deveriam cuidar. Por que ninguém via? Por que ninguém se importava? A resposta era simples e brutal. Eles escolhiam não ver. O luxo e a conveniência do Dr. Otávio eram mais importantes do que a vida de seu próprio animal. Léo percebeu que precisava de água, de comida, de alguém que soubesse o que fazer com a pata de Zeus. Mas quem? Seus pais estavam na cozinha, a poucos metros de distância, mas a distância emocional entre eles e a dor de Zeus era um abismo intransponível. Ele não podia simplesmente ir até eles e dizer que o cachorro estava morrendo no terraço. A reação do pai seria de raiva, de repreensão, talvez até de mais punição para Zeus. O medo do doutor Otávio, que sempre pairava sobre a casa como uma sombra, agora se intensificava, mas não era maior do que o desespero de ver Zeus sofrer. Com uma determinação que parecia brotar de uma fonte inesgotável dentro de si, Léo tomou uma decisão. Ele não abandonaria Zeus. Ele seria a voz, a mão, a esperança daquele animal. Ele se levantou, seus olhos fixos no cão, e prometeu em silêncio que faria o que fosse preciso. Ele pegou a tigela vazia, a sujeira em suas mãos pequenas não o incomodando. O primeiro passo era a água. O segundo ele descobriria no caminho. Aquele terraço, antes um palco de eventos sociais, agora se tornava o cenário de uma batalha silenciosa entre a inocência de uma criança e a crueldade de um mundo adulto. Com a tigela vazia em mãos, Léo se esgueirou para fora do terraço, seus movimentos furtivos como os de um pequeno espião em território inimigo. O coração ainda batia descompassado, mas a angústia por Zeus era maior que o medo da repreensão. Ele sabia que não podia ser descoberto. Seus pais estavam na cozinha e a possibilidade de que o Dr. Otávio visse a tigela suja, ou pior, que descobrisse que ele estava no terraço com Zeus, era aterrorizante. O silêncio da casa, antes um luxo, agora pesava como uma ameaça, cada passo de Léo ecoando em seus ouvidos infantis. Ele alcançou a cozinha, onde o aroma de café e a conversa abafada de seus pais continuavam. A mãe falava sobre um evento beneficente, o pai resmungava sobre a bolsa de valores. Ninguém notou sua presença. Léo, com a agilidade de quem aprendeu a se mover sem ser visto em um ambiente de regras rígidas, pegou uma garrafa de água mineral na geladeira, encheu a tigela e, com a mesma discrição, buscou um pedaço de pão e um pouco de queijo na bancada.
Cada movimento era calculado, cada segundo uma eternidade. O menor ruído, o menor olhar, poderia desvendar seu pequeno ato de rebeldia. Ele sentia o peso da injustiça, a dor do abandono e uma determinação que parecia transcender sua pouca idade. De volta ao terraço, Zeus estava exatamente como o deixara. Os olhos semiabertos, a respiração fraca. Léo se ajoelhou novamente. A tigela de água oferecida com as duas mãos pequenas. Zeus, beba, sussurrou, a voz embargada. O pastor alemão, com um esforço quase sobre-humano, levantou a cabeça. Seu focinho tocou a água e ele começou a lamber devagar, cada gole parecendo uma vitória contra a morte iminente. Léo observava, o alívio misturado à dor de ver a criatura tão debilitada. Depois da água, ele ofereceu o pão e o queijo. Zeus hesitou, farejou, e então comeu com uma lentidão angustiante, como se cada mastigação exigisse toda a sua força. Naquele momento, enquanto alimentava o cachorro ferido, uma verdade se solidificou no coração de Léo. Ele não era apenas o filho do famoso doutor Otávio, ele era a única esperança de Zeus. A indiferença dos pais, a frieza do ambiente, tudo isso o impulsionava a ser mais do que uma criança observadora. Ele precisava ser o herói improvável, o guardião de um ser que não tinha voz. Sua coragem não vinha da força física, mas de uma empatia pura e inabalável, de uma conexão que desafiava a crueldade que o cercava. Ele sentia que Zeus, de alguma forma, o reconhecia, confiava nele, e essa confiança era um peso e uma honra. Ele se lembrou de uma vez, há alguns anos, quando Zeus era um filhote cheio de energia. O Dr. Otávio havia trazido o cachorro para casa como um investimento em segurança e status, mas nunca realmente se conectou com o animal. Era Léo quem, escondido, brincava com o filhote, ensinava truques e sentia a alegria vibrante daquele ser. Aqueles momentos eram breves, roubados, mas forjaram um laço profundo, uma promessa silenciosa de lealdade que agora ressoava com uma urgência desesperadora. O pai havia proibido Léo de se aproximar muito de Zeus depois que o cachorro cresceu, alegando que ele era perigoso e exigente demais. Mas para Léo, Zeus nunca foi perigoso. Era apenas incompreendido. E agora, abandonado. Aquele laço, forjado na inocência da infância e na solidão compartilhada, era o verdadeiro twist da história. Não era um herói que surgia do nada, mas sim um laço que resistia à indiferença e à maldade, florescendo no mais árido dos terrenos. Léo, uma criança de 10 anos, estava se tornando a personificação da coragem e da compaixão, desafiando a própria estrutura de seu lar opulento, mas frio. Eu não vou te deixar, Zeus, prometeu Léo, acariciando o pelo sujo e emaranhado do cachorro com uma delicadeza surpreendente. O toque parecia trazer um pouco de conforto ao animal, que soltou um suspiro fraco. A pata de Zeus ainda sangrava, e Léo sabia que a água e o pão eram apenas um paliativo. Ele precisava de ajuda real, de um veterinário, de alguém que pudesse curar as feridas físicas e, talvez, as invisíveis. Mas como? Como uma criança poderia desafiar o poder e a indiferença de seu próprio pai? Como poderia romper o silêncio cúmplice que envolvia aquela casa? A resposta não era clara, mas a determinação de Léo era. Ele não cederia. Ele faria o que fosse preciso, mesmo que isso significasse enfrentar a fúria do Dr. Otávio. A imagem de Zeus, fraco e indefeso, mas com um brilho de esperança nos olhos ao ver Léo, era o combustível de sua coragem. E se essa história já te emocionou, inscreva-se para acompanhar o resto da história, porque a jornada de Léo e Zeus estava apenas começando. E o caminho à frente seria repleto de desafios e reviravoltas. A determinação de Léo, no entanto, não nascera daquele momento de crise. Ela havia sido forjada ao longo dos anos, em meio ao luxo frio e à indiferença velada que permeavam a vida na cobertura.
Para entender a profundidade daquele laço, era preciso voltar no tempo. A chegada de Zeus na vida da família do Dr. Otávio. Não muito tempo depois de completar seus 7 anos, Léo recebeu a notícia de que teriam um novo membro na família. Não era um irmão ou uma irmã, mas um filhote de pastor alemão, o doutor. Otávio, sempre calculista, havia decidido que um cão de raça imponente e robusto seria uma excelente adição à imagem de família perfeita que ele tanto cultivava, além de um símbolo de segurança e status para sua residência de alto padrão. O pequeno Zeus chegou em uma caixa elegante, um bolinho de pelos dourados e olhos curiosos, que imediatamente derreteu o coração de Léo. Naqueles primeiros meses, Zeus e Léo eram inseparáveis. Enquanto o doutor Otávio estava ocupado com seus negócios e a mãe de Léo, com seus eventos sociais, era o garoto quem dedicava tempo ao filhote. Léo o alimentava, o ensinava a sentar e a buscar a bolinha, e passava horas no chão da sala, rindo enquanto Zeus mordiscava seus cadarços e o enchia de lambidas. O filhote, com sua energia contagiante, preenchia um vazio que Léo sentia em seu coração, a falta de uma conexão genuína e incondicional que seus pais, absortos em suas próprias vidas, não conseguiam oferecer. Zeus era seu confidente, seu melhor amigo, o único ser naquela casa que o amava sem reservas e sem expectativas. Mas, à medida que Zeus crescia e se tornava um cão adulto e poderoso, a conveniência do animal começou a diminuir para o Dr. Otávio. Os latidos do cachorro, antes vistos como um sinal de vitalidade, passaram a ser um incômodo. Seus pelos, antes fofos, agora eram sujeira. A imponência de Zeus, que deveria ser um símbolo de status, tornou-se, na visão do empresário, um sinal de agressividade incontrolável. Léo foi proibido de interagir tão livremente com Zeus, sob o pretexto de que o cão era muito grande e perigoso para uma criança. O que Léo não sabia, e só viria a descobrir mais tarde, é que o Dr. Otávio, ao invés de buscar treinamento adequado para Zeus, simplesmente ordenou que o animal fosse confinado ao terraço. Para o pai, o cachorro era um investimento que não deu o retorno esperado em termos de perfeição da imagem. E agora era um estorvo. O terraço, antes um espaço de luxo e eventos, tornou-se a prisão de Zeus. Um lugar onde ele era alimentado apenas pelo empregado, sem carinho, sem passeios, sem a menor interação que um cão de sua raça e inteligência necessitava. Era um abandono silencioso, uma forma de maldade disfarçada de conveniência. A força interior de Léo, que agora o impulsionava a ajudar Zeus, havia sido moldada por esses anos de observação silenciosa e de atos de bondade clandestinos. Ele se lembrava de uma vez, quando Zeus era um pouco maior, e adoeceu gravemente. O Dr. Otávio, irritado com a situação, havia ameaçado dar um jeito no cachorro. Foi Léo quem, em segredo, passou noites em claro ao lado de Zeus, contrabandeando comida e água, e pesquisando na internet sobre o que fazer, até que o animal melhorou. Ele sentiu a febre do cachorro, a fraqueza em seu corpo e a gratidão nos olhos do animal quando ele se recuperou. Aquela experiência o ensinou que o amor e a dedicação podiam sim operar milagres, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Essa era a lição de vida que Léo carregava, a de que a bondade, por mais pequena que fosse, tinha um poder transformador. Ele havia visto a indiferença de seu pai crescer, a frieza se instalar no lugar de qualquer empatia, e isso o havia ensinado a valorizar ainda mais a conexão com Zeus. Ele sabia que o problema de Zeus não era acidental. Não era uma fatalidade, mas sim o resultado direto da negligência e da maldade humana, personificada na atitude do próprio pai. Aquele terraço que, para o doutor Otávio, era um espaço para impressionar. Para Léo era agora o palco de uma injustiça, um eco da dor que Zeus havia suportado por tanto tempo.
A cada dia que passava, a situação de Zeus no terraço piorava. O ferimento em sua pata, que Léo tentava limpar e estancar com os poucos recursos que tinha, mostrava sinais de infecção. A respiração de Zeus tornava-se mais superficial, e seus gemidos, antes abafados, agora eram mais frequentes e agudos, mesmo que baixos para não alertar os adultos. Léo sentia o desespero crescer em seu peito. Ele sabia que precisava de ajuda profissional, mas como buscar isso sem revelar a verdade a seus pais e, consequentemente, expor a crueldade do pai? O doutor Otávio, por sua vez, continuava sua vida de aparências. Suas reuniões de negócios, seus discursos filantrópicos, tudo seguia um roteiro perfeito. Ele nem sequer notava a ausência de Léo da mesa de café da manhã por longos períodos, ou o olhar preocupado do filho. A casa era um palco, e cada membro da família um ator em sua própria peça, exceto Léo, que agora via os bastidores sombrios com clareza brutal. A ameaça de que o pai pudesse descobrir seu segredo e punir Zeus ainda mais, ou até mesmo se livrar do animal de vez, pairava sobre a cabeça de Léo como uma espada. Ele estava sozinho, uma criança contra a indiferença de um mundo adulto, mas sua determinação, alimentada pelo amor a Zeus, era inabalável. Ele faria qualquer coisa para salvar seu amigo. A cada dia que passava, a situação de Zeus no terraço piorava de forma alarmante. O ferimento em sua pata, que Léo tentava limpar e estancar com os poucos recursos que tinha, água, pedaços de pano rasgados e, por vezes, até mesmo uma pomada de uso humano que ele contrabandeava do banheiro dos pais, mostrava sinais claros de infecção. A pele ao redor da ferida estava avermelhada e inchada, exalando um odor fétido que se misturava ao cheiro metálico do sangue. Zeus mal conseguia levantar a cabeça, e seus gemidos, antes abafados e esporádicos, agora eram mais frequentes e agudos, mesmo que baixos, como um lamento contínuo, um protesto silencioso contra a dor que o consumia. Léo sentia o desespero crescer em seu peito, um nó na garganta que dificultava a respiração. Ele sabia que precisava de ajuda profissional, de um veterinário, mas como buscar isso sem revelar a verdade a seus pais e, consequentemente, expor a crueldade do pai? A ameaça de que o doutor Otávio pudesse descobrir seu segredo e punir Zeus ainda mais, ou até mesmo se livrar do animal de vez de uma forma definitiva e cruel, pairava sobre a cabeça de Léo como uma espada. Ele estava sozinho, uma criança contra a indiferença de um mundo adulto, mas sua determinação, alimentada pelo amor a Zeus, era inabalável. Ele faria qualquer coisa para salvar seu amigo. Uma tarde, enquanto Léo tentava, com as mãos trêmulas, aplicar mais água na boca seca de Zeus, ouviu vozes vindo da sala de estar, que se conectava ao terraço por uma imponente porta de vidro. Era o doutor Otávio, e sua voz, embora controlada, tinha um tom irritado. Léo congelou, o coração batendo descompassado. O pai estava falando ao telefone com alguém, e a conversa parecia tensa. "Eu já disse para resolverem isso", a voz do doutor Otávio ecoou, um tanto mais alta que o habitual. "O cachorro está causando problemas. Os vizinhos estão começando a reclamar de latidos esporádicos. Não quero mais esse tipo de inconveniente. Encontre alguém que possa dar um jeito, discretamente. Não quero escândalos, não agora que estamos finalizando o acordo com a fundação." Léo mal respirava. "Dar um jeito." A frase pairou no ar como uma sentença de morte. Seu pai não estava apenas negligenciando Zeus. Ele estava ativamente planejando se livrar dele, de forma permanente e sem deixar rastros. O filantropo reverenciado era, na verdade, um homem frio e calculista, cujas ações eram guiadas apenas pela imagem e pela conveniência. O Dr. Otávio era o antagonista, não uma força da natureza ou um criminoso anônimo, mas o próprio pai de Léo, revelando sua maldade através da indiferença e da ordem de eliminação.
O menino se encolheu ainda mais atrás dos vasos, abraçando Zeus com força. O cachorro soltou um miado fraco, como se entendesse o perigo iminente. As palavras do pai eram o twist mais cruel de todos. A maldade não era de um estranho, mas de alguém que deveria proteger. Léo sentiu uma onda de fúria e desespero. Ele não tinha mais tempo. Zeus estava à beira da morte, e o pai estava prestes a acelerar esse processo. Naquela noite, Léo não conseguiu dormir. A imagem de Zeus definhando e as palavras frias do pai se repetiam em sua mente. Ele sabia que suas tentativas amadoras não seriam o suficiente. Ele precisava de ajuda real. Mas quem poderia ajudar uma criança a desafiar um empresário poderoso como o Dr. Otávio? Seus pensamentos corriam, buscando uma solução, um milagre. Ele se lembrou de uma antiga babá, Dona Clara, que sempre fora gentil e amava animais. Mas ele não tinha o número dela e duvidava que ela pudesse fazer algo contra o pai. A cada som que vinha do apartamento, Léo se sobressaltava, temendo que o jeito que o pai havia encomendado estivesse prestes a acontecer. Ele passou horas no terraço, ao lado de Zeus, murmurando palavras de conforto, prometendo proteção. O cheiro da infecção se intensificava e a respiração do animal ficava cada vez mais ofegante. Léo colocou a mão no peito de Zeus, sentindo o coração fraco e irregular. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. De repente, um som diferente. Não era um gemido de Zeus, nem a voz do pai. Era o som de um carro parando na rua lá embaixo, seguido por passos apressados no corredor do apartamento. O Dr. Otávio estava em uma reunião de emergência e a mãe havia saído para um evento de gala. A casa estava vazia, exceto por Léo e Zeus. O som dos passos vinha em direção ao terraço. Léo se escondeu rapidamente, puxando Zeus para mais perto dos vasos, rezando para não serem descobertos. A porta de vidro deslizou e uma figura entrou, vestindo um uniforme. Era o zelador do prédio, um homem calado e obediente às ordens do Dr. Otávio. Em suas mãos, ele carregava uma bolsa grande e uma seringa. O zelador olhou ao redor, os olhos fixos no canto onde Zeus estava. Léo sentiu o sangue gelar nas veias. Ele sabia o que aquilo significava. A ordem do pai estava sendo executada. O zelador se aproximou de Zeus, que, apesar de sua fraqueza, soltou um rosnado fraco ao sentir a presença estranha. O homem hesitou por um instante, o olhar de pena em seu rosto revelando que ele não gostava do que estava fazendo. Mas o medo de desobedecer ao Dr. Otávio era maior. "Sinto muito, garoto", o zelador murmurou para Zeus, a voz baixa, quase inaudível. Ele se ajoelhou, preparando a seringa. Léo sentiu o pânico subir à garganta. Ele não podia permitir aquilo. Não podia deixar Zeus morrer assim. Sua mente, antes paralisada pelo medo, agora trabalhava em velocidade máxima. Ele tinha que fazer algo, qualquer coisa. A vida de Zeus dependia dele. Ele sentiu a força da sua força interior que a babá Dona Clara havia ensinado. O rosnado de Zeus, que mal se ouvia, era um alerta, não para o zelador, mas para Léo. Era o momento de agir. Léo, impulsionado por uma coragem que superava o medo, saltou de trás dos vasos. "Não pare!" gritou sua voz infantil ecoando pelo terraço, carregada de uma força que surpreendeu até a si mesmo. O zelador, assustado, derrubou a seringa no chão, quebrando-a. O barulho, junto ao grito de Léo e ao rosnado agora mais forte de Zeus, chamou a atenção. Uma vizinha do andar de baixo, que regava suas plantas, ouviu a comoção e, curiosa, filmou a cena com seu celular, capturando o zelador com a seringa quebrada e Léo protegendo Zeus. A imagem do pastor alemão ferido e do menino desesperado viralizou em minutos. A crise explodiu. A repercussão pública foi imediata e avassaladora. Autoridades e especialistas em proteção animal, impulsionados pela indignação coletiva, chegaram ao edifício.
Zeus foi resgatado e levado para tratamento urgente, sua vida por um fio. Os veterinários duvidavam de sua recuperação, mas um milagre emocional, alimentado pelo amor de Léo e pela força que o cão encontrou para lutar, desafiou todas as expectativas. Dr. Otávio, o filantropo reverenciado, enfrentou uma onda de escrutínio público, acusações legais e a ruína de sua reputação. Abalado pela fúria da opinião pública e, mais importante, pela coragem e amor inabalável de seu filho, ele começou um doloroso processo de autoconhecimento e redenção. A comunidade, unida pelo evento, criou o Fundo Zeus, uma iniciativa de amparo a animais negligenciados, inspirada pela bravura de Léo. Meses depois, Zeus estava completamente recuperado, brincando e saudável, vivendo com Léo e um Dr. Otávio visivelmente transformado. O empresário, antes arrogante, dedicou parte de sua fortuna à causa animal e reconciliou-se com o filho, tornando-se um improvável defensor da proteção animal e falando publicamente sobre seus erros. O Fundo Zeus prosperou, salvando inúmeros animais. A história termina com Léo e Zeus correndo juntos em um parque ensolarado, um símbolo de esperança renovada e amor incondicional. A lição universal sobre compaixão, coragem e a capacidade de redenção ecoa, nos lembrando que um único ato de bondade pode transformar vidas e acender a luz da empatia em um mundo que tanto precisa. Que essa história inspire você a ser a voz dos que não têm voz. Compartilhe e ajude a salvar mais patinhas. Obrigado por chegar até aqui, mas não saia ainda. Na tela ao lado está mais uma história emocionante. Clique, inscreva-se no canal e compartilhe. Te espero lá.